Oi, gente. Oi, turma 101, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos do capítulo 4, que, como vocês sabem, tem como tema, o pensamento do Max Weber. O conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 9 da nossa apostila. Então, vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui para facilitar. Então, o que acontece, galera? Vocês já sabem, que nós começamos lá no capítulo 3 a, a estudar, os pensamentos do Karl Marx, do Emile Durkheim, e no capítulo 4 nós nos dedicamos ao Max Weber. Nós vamos concluir, o capítulo 4 exatamente refletindo sobre as diferenças dos pensamentos desses três sociólogos, desses três pensadores tão importantes que formam a tríade da sociologia tradicional, São três, assim, estudar sociologia é necessariamente falar de Karl Marx, de Emile Durkheim e do Max Weber. Ou eles vão ter pensamentos diferentes. Como a gente já viu, quando a gente fala do pensamento do Karl Marx, a gente percebe, que o Karl Marx ele vai acreditar que a contradição e o conflito são elementos essenciais da sociedade, certo? A gente tem que retomar, gente, aquela ideia que nós já estudamos, que o Marx ele usa essa lente, das classes sociais, ele usa a lente do conflito entre essas classes, certo? Tanto que o Karl Marx ele aponta que aparece um indivíduo isolado durante a sociedade de livre concorrência capitalista. Inclusive, a gente até usou o exemplo, que para o Marx a relação não é apenas entre os indivíduos, mas sim entre classes sociais. Nós vamos ter as relações ocorrendo, entre a classe trabalhadora, representada pelo proletariado, e a classe burguesa. Essas duas classes, no caso, elas só se relacionam por causa do trabalho, onde o burguês, o empresário, ele precisa do serviço do trabalhador, e o trabalhador, o proletário, ele vende sua força de trabalho para receber em troca o salário, E esse salário vai garantir a sobrevivência, a subsistência desse trabalhador. E como os empresários e os trabalhadores possuem interesses opostos, vai caber ao Estado criar leis que vão regular, vão regulamentar essa relação. Inclusive, vão ser essas leis que vão tender, a diminuir o conflito. Então, gente, percebam que o Marx ele acredita, ele usa a lente de análise da contradição, dos interesses opostos, dos conflitos entre as classes sociais, como sendo os elementos essenciais da sociedade, certo? Já quando a gente fala do Emile Durkheim, a gente vê que o Durkheim ele acredita na coesão, na integração, na manutenção da sociedade. Quando nós estudamos ele, lá no nosso capítulo 3, a gente viu que o Emile Durkheim ele usa aquela lente de análise das instituições, certo? Onde, para ele, a sociedade vai prevalecer sobre o indivíduo, já que estabelece regras, leis, normas, costumes, e exatamente essas leis, regras, normas e costumes que asseguram o quê? A perpetuação da sociedade, asseguram que a sociedade vai ter continuidade no molde que a gente conhece hoje. Isso tudo independe do indivíduo e forma uma consciência coletiva e vai fazer com que os membros da sociedade se integrem, certo? São as instituições que são a base da sociedade para o Emile Durkheim. Por isso que ele acredita nessa ideia da coesão, da integração, da manutenção da sociedade a partir dessas instituições que garantem exatamente a continuidade, a base da sociedade. Elas são muito sólidas. Quando a gente fala em instituições, a gente tem que lembrar da família, da escola, do sistema jurídico, do Estado enquanto instituição, que são exatamente esse grupo de instituições que vão construir, vão congregar elementos essenciais da sociedade. São essas instituições que dão sustentação e permanência.
certo? Por isso que as instituições aparecem aqui, né, no pensamento do Durkheim para dar essa ideia da manutenção, para dar essa ideia de coesão da sociedade. Mas, gente, a gente também sabe, né, que, por exemplo, caso a pessoa não contribua para essa coesão, integração e manutenção da sociedade, ela pode ser punida. Aquela pessoa, né, que age para desestabilizar a vida em sociedade, a vida comunitária, ela vai ser punida, repreendida, dependendo do que ela faz. E a gente sabe, né, que aqui na nossa sociedade, o sistema penal, por exemplo, é um bom exemplo disso. É o lugar onde as pessoas são julgadas e punidas devido aos delitos que elas praticam. E, por fim, né, o Max Weber, que foi o nosso alvo, né, o nosso objeto de estudo do capítulo 4, ele acredita que as normas, os costumes e as regras sociais não são algo externo ao indivíduo, mas vão estar interiorizadas como base do que traz dentro de si. O indivíduo escolhe condutas, comportamentos, dependendo das situações que se apresentam. Aí, gente, sempre que a gente falar do Max Weber, dele falar dessas regras interiorizadas com base que está dentro de si, a gente retoma, né, exatamente a ideia da ação social, né? Que nós vimos que o Marx exatamente diz que essa ação social ela vai estar ali, né, presente no ato de se comunicar, de se relacionar, e que a gente sempre vai ter uma orientação quanto à ação dos outros, ou seja, nós sempre vamos agir de uma determinada forma que esperam da gente, dependendo, né, do nosso contexto que estamos inseridos. E o Weber, né, ele ainda vai dividir essa ação social naqueles 4 tipos que nós vimos na última aula. A ação tradicional por base, a ação tradicional, a ação efetiva, a ação racional com relação a valores e a ação racional com relação a fins. E que nenhum desses tipos de ação social ela existe em um estado puro. Sempre vão estar ali agindo de maneira conjunta. Ou seja, a gente estuda esses pensadores, contribuíram de forma maciça, extremamente significativa para a construção da sociologia, de todo o pensamento sociológico, e eles têm pensamentos diferentes, eles contribuem a partir de pontos de vista distintos. Certo, galera? Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vocês vão fazer a última questão do questionário 4, né, que é a questão 12, presente lá na nossa página 9 da apostila, e teremos a nossa atividade devolutiva número 3, referente, né, aos conteúdos do capítulo 4. O que vocês vão fazer, galera? Vocês devem explicar as diferenças entre os pensamentos do Karl Marx, do Émile Durkheim e do Max Weber. Essa explicação de vocês deve ter pelo menos 20 linhas, então caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!